O Supremo Tribunal Federal tem avançado no julgamento da chamada trama golpista. As penas podem passar até de 40 anos. Mas a pergunta que fica no ar é: existe alguma chance real de Bolsonaro escapar da prisão? No vídeo de hoje, eu te explico os caminhos jurídicos e políticos que ainda restam para o ex-presidente. Antes de falar das possíveis saídas, é importante entender a gravidade da situação. Bolsonaro responde a uma série de acusações gravíssimas no Supremo Tribunal Federal. Entre os crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República, que é quem acusa Bolsonaro, estão tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de organização criminosa e até dano ao patrimônio público. Se for condenado pelas penas máximas de todos esses crimes, a punição de Bolsonaro pode ultrapassar 40 anos de prisão. Mesmo nas penas mínimas, ele já teria que cumprir pelo menos 12 anos no regime fechado. Bolsonaro já prestou depoimento no STF, mas o que era visto como uma chance de defesa virou praticamente uma formalidade. A avaliação dentro do Supremo e até entre os advogados de outros réus na trama é que o depoimento de Bolsonaro só reforçou a acusação. Ministros entendem que ele confirmou o acesso ao documento que sugeria medidas de exceção e admitiu apresentar isso aos comandantes das Forças Armadas. Além disso, outros militares envolvidos já confirmaram a existência dessas reuniões. O clima no Supremo é de condenação praticamente certa, ainda em 2025. Mas, se tudo aponta para uma condenação, que caminhos jurídicos ainda restam para o ex-presidente? Advogados próximos ao caso têm apostado em algumas estratégias de sobrevivência jurídicas. Vamos a elas. Primeiro, o precedente do mensalão. A principal esperança hoje é o que ficou conhecido nos bastidores como precedente do mensalão. Eu vou explicar. Para a gente entender essa estratégia, é importante primeiro lembrar o que foi o mensalão. O mensalão foi um escândalo de corrupção que aconteceu durante o governo do presidente Lula no início lá dos anos 2000. Várias figuras políticas importantes foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal na época, inclusive ministros, deputados e até empresários. Durante aquele julgamento, aconteceu algo que ficou conhecido na história como precedente do mensalão. Mesmo réus condenados por maioria de votos, mas sem unanimidade, puderam recorrer usando um tipo específico de recurso chamado embargos infringentes. Esse recurso só pode ser usado quando o julgamento não é unânime e o réu recebe votos divergentes em pontos importantes, como o tamanho da pena. Por exemplo, se alguns ministros, eu estou falando aqui do STF, se alguns ministros condenam uma pessoa a 10 anos de prisão, mas um ou dois ministros acham que a pena deveria ser de apenas 2 anos. Isso já abre a possibilidade para a defesa entrar com esse recurso. O detalhe é que quando o embargo desses é aceito, o caso passa a ser julgado de novo, mas dessa vez por todos os 11 ministros do Supremo, e não apenas por uma turma, que só tem 5 ministros. Como isso pode beneficiar Bolsonaro? Hoje, o processo de Bolsonaro está sendo julgado pela primeira turma do Supremo, composta por 5 ministros. A defesa de Bolsonaro está torcendo para que o resultado do julgamento não seja unânime. Ou seja, eles esperam que pelo menos um dos ministros discorde, nem que seja só em relação ao tamanho da pena. Se isso acontecer, a defesa pode apresentar os embargos infringentes. Com isso, o caso sai da primeira turma e vai para o plenário completo, com os 11 ministros. A defesa ganha mais tempo porque o novo julgamento levaria mais meses ou até anos para acontecer e abre-se uma nova chance de mudar o resultado, já que alguns ministros que vão participar desse novo julgamento podem ter uma posição mais favorável ao ex-presidente. Outra esperança é a possibilidade de mudança de relatoria. Hoje o relator responsável pelo caso é o ministro Alexandre de Moraes. Se houver algum recurso aceito, a relatoria pode mudar para algum outro ministro da segunda turma, onde estão nomes mais flexíveis, conhecidos como mais flexíveis para Bolsonaro, como André Mendonça
e Nunes Marques. E o terceiro caminho alternativo para Bolsonaro seria o chamado pedido de vistas. Mesmo no plenário, se o caso avançar para a fase de embargos, há sempre a chance de algum ministro pedir vistas, ou seja, mais tempo para analisar o processo. Isso empurraria o julgamento para 2026 ou até mais adiante, atravessando o período eleitoral. A pergunta que fica é: Bolsonaro pode ser inocentado? As chances de absolvição total são hoje muito pequenas. A quantidade de provas já colhidas, os depoimentos de militares e até do próprio depoimento de Bolsonaro indicam que a condenação é quase inevitável. O que a defesa parece buscar agora é minimizar os danos, reduzir a pena, postergar o cumprimento e evitar que Bolsonaro vá direto para o regime fechado ainda esse ano. Num cenário normal, tudo aponta para a prisão. Mas, como sempre na política brasileira, o imprevisível nunca pode ser descartado. O Supremo ainda não bateu o martelo, o jogo jurídico continua e, nos bastidores, a defesa de Bolsonaro trabalha com todos os meios para evitar o que hoje parece inevitável. E você, acha que Bolsonaro vai conseguir escapar dessa situação ou o destino dele já está selado? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Se você gostou, dê um like no vídeo e se inscreva no canal. Temos vídeos toda semana.